Olá, tudo bem com vocês? Hoje mais um podcast e hoje nós vamos falar sobre revisão estrutural nos condomínios. Tem um condomínio aqui bem pertinho da Focus que a Defesa Civil foi lá e... como é que a gente fala? Interditou, teve que as pessoas saírem, né? E a gente vai falar hoje sobre esse assunto porque é um assunto importantíssimo e é interessante que as pessoas, não apenas os síndicos, mas os condôminos também possam refletir sobre a importância de você estar fazendo a revisão estrutural no seu condomínio, não só dentro do seu apartamento. Então hoje nós estamos aqui com o Thiago, da Inovance, que é engenheiro civil e vai tirar várias dúvidas sobre a gente. Então muito obrigado pela sua presença, Thiago. Eu que agradeço a parceria, o convite, Lina. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre esse assunto que é tão importante desse ramo condominial que a gente trabalha, a gente atua e a gente vê tantas coisas, né? Às vezes tanta displicência, tanta mal olhar assim, para um assunto tão importante que é a questão da estrutura do condomínio. E o que a gente percebe é que as pessoas elas não querem investir na parte estrutural. Investem tudo dentro do seu apartamento. Exatamente. Mas na parte estrutural, elas quando vão para a Assembleia querem sempre o mais barato. E a questão até do condomínio Andréa teve muito essa relação, né, quando caiu. E a gente tem um condomínio aqui perto, fora outros que a gente nem sabe, né, que acontece. Então hoje a gente vai tratar desse assunto, Thiago. Então para começar, eu queria que você falasse um pouco da questão da revisão, né, estrutural, como se dá essa questão da revisão estrutural. Pronto, Lina, muito bem a sua colocação, a sua pergunta, e isso é um ponto que está inteiramente ligado à questão da inspeção predial, né? Hoje em dia é uma lei, uma norma, né, aqui de Fortaleza e de todos os estados assim no Brasil, a questão da inspeção predial, né? E dentro da inspeção predial, um dos pontos mais vistos e que tem que ser bem mais criterioso e ser observado é a questão da estrutura do prédio, que é justamente o esqueleto ali, o que deixa, realmente sustenta todo esse ambiente, toda essa área de moradia, né? E hoje em dia, essa questão da revisão estrutural, ela tem que ser acompanhada realmente por uma pessoa especializada que tem a capacidade técnica, né, de poder analisar tudo aquilo. Sim. E hoje, às vezes, a gente tem alguma displicência em relação a esse tipo de situação. Algumas pessoas que fazem esse tipo de vistoria e acham que existe só um grau de gravidade pequena e aquilo compromete, aquilo requer uma observação maior, um grau de atuação melhor de uma empresa mais especializada, um grau de comprometimento que está já mais elevado. Então, hoje, o que é que a gente se vê muito em condomínio, né? Quando a gente chega nos condomínios para avaliar isso. Se vê que alguns engenheiros estão dando opiniões sem ter um laudo técnico, né, de uma pessoa responsável por isso. E hoje, um engenheiro que é responsável por isso é um engenheiro que tem especialidade em estruturas, né? Então não é qualquer tipo de engenheiro, não é? Não é. O necessário, o mais importante que o condomínio que possa se sentir seguro é você ter um laudo técnico aparado por um engenheiro que tem especialidade em estruturas, apontando o que é que precisa ser feito, qual tipo de processo ali vai ser utilizado para fazer aqueles reparos. Nem todo reparo é feito com o mesmo tipo de material. Você tem metodologias diferentes para fazer diversos tipos de reparo, né? Então, tudo isso é importante salientar na contratação, né, de uma empresa para realizar esse tipo de serviço, ou até mesmo para você não a realizar de forma corretiva, mas para avaliar inicialmente, né, como o condomínio está. Então, isso é muito importante. Eu entendi. Então, assim, sou síndica do condomínio, né, e quero fazer a revisão estrutural. Geralmente se fazem 3 cotações, 2 a 3 cotações em cada condomínio. Sim. Então é interessante que cada cotação dessa, cada prestador de serviço entregue a documentação correta. E qual seria essa documentação, por exemplo? Ele tem que ter uma especialização de estrutura. Qualquer engenheiro pode ter engenheiro civil pode ter essa especialização. Então me fala um pouquinho sobre isso. Como é que deveria ser o passo a passo? Vamos supor, eu estou síndico do condomínio, o condomínio já tem uma idade avançada de 20, 30, ou até mesmo antes, para ter essa manutenção preventiva. Então ele vai fazer uma inspeção predial. Mediante dessa inspeção predial, vai ser laudado e vai ser visto várias fissuras, né, ou várias patologias que podem causar a questão de patologias e de indícios na estrutura do prédio. Mediante essa quantidade e esse grau de agressividade, de como estão as armaduras das peças estruturais, né, do prédio, é salientado ou é informado ao síndico, né, a necessidade de um laudo técnico de um engenheiro calculista. Então no caso, te cortando aqui, Thiago, o primeiro passo então seria contratar a inspeção predial? Inspeção predial, exatamente. Certo. Dentro da inspeção predial não é necessário ainda ter o engenheiro calculista, exatamente, correto? Dentro da inspeção predial que ele vai dizer, olha, precisa ou não. Exatamente, dependendo da gravidade. Do grau, né? Exatamente. Certo.
a gente participou de visitas em 2 condomínios antigos que eram de forma similar, se não eram os mesmos condomínios, mas o problema era o mesmo, né? Um condomínio muito antigo, de 40 anos para cima. E o que acontecia? O condomínio tinha 4 pavimentos. Existia uma inspeção predial. A inspeção, ela apontava vários pilares, vigas e lajes a serem recuperadas na área do pilotis, né? Na área ali do estacionamento. E esse condomínio só tinham 4 pavimentos. Mas o que acontece? Esses condomínios antigos, que tinham 4 pavimentos, a parte da cobertura, cada morador tem uma lavanderia. Sim. Tinha uma área de lavanderia. E o pessoal não usava a área da lavanderia e pegava aquele espaço que era de forma particular e fazia construções, né? Usava aquele espaço de maneira inapropriada, fazendo construções de outros quartos, de churrasqueira. Ou seja, você chegava num prédio, cada lavanderia tinha uma coisa assim, totalmente desuniforme, cada um fazia uma coisa diferente, e isso vai gerando sobrepeso na estrutura daquele prédio. Então, quando a gente chegou no prédio, justamente tinha a inspeção, como eu mencionei, que é o primeiro passo, e o que a gente orientou justamente assim, gente, olha, não faça nenhum tipo de cotação para execução de serviço de recuperação no momento, desde que a senhora tenha um laudo inicial por um engenheiro calculista determinando que tipo de reparos e como esses reparos podem ser feitos. Entendi. Então, existem alguns pilares, algumas coisas que precisariam ter sido o processo de encamisamento. O encamisamento é um serviço que a gente faz de aumentar a seção do pilar para ter mais robustez, para poder aguentar mais carga, né? Porque aquele pilar já estava sofrendo carga indevida, muita carga, mais do que ela foi calculada, por exemplo, entendeu? Então existem recuperações que eram menores, né? Mais pontuais, com outros materiais. Então, todo o processo, o calculista nesse condomínio, né, que foi contratado posteriormente pela Síndica, depois que a gente orientou, ele fez esse acompanhamento. Então, não requer realmente do condomínio e do síndico, que tem toda essa responsabilidade, fazer isso de maneira inadequada ou pegar só a empresa para realizar, nem se tem expertise sobre isso. E de quanto, assim, como síndica, de quanto em quanto tempo eu tenho que estar chamando a inspeção predial e vendo, né, e depois eu vou falar dentro ainda desse assunto, das reformas que as pessoas fazem dentro dos apartamentos, né, que a gente vai entrar. Mas antes, eu queria que você... Isso aí hoje é uma forma regrada. Condomínio, quanto mais novo ele for, menor a frequência da inspeção predial. Então, quanto mais velho ele for, maior a frequência disso. E por que isso acontece? Principalmente ligado a essa questão da estrutura. Porque a estrutura, com o passar dos anos, vai sofrendo corrosão natural mesmo, entendeu? Então, possa ser que uma coisa que eu não vi esse ano, o ano que vem, no mesmo local, já tenha indícios de que aquela área precisa ser recuperada, entendeu? Então, Tiago, poderia ser assim, se faz a primeira inspeção predial, mas eu entendo assim, se nós fizermos, pelo menos, não necessariamente uma inspeção predial todos os anos, desses prédios mais novos, né? Mas pelo menos uma revisão estrutural simples, né? Tem a inspeção e a revisão estrutural simples para que a gente possa fazer a prevenção. Perfeito. Porque eu entendo que quando se faz a prevenção e já corrige, o financeiro, ele vai ser menor do que você corrigir, né? Exatamente. É como a questão da saúde, né? Você faz as prevenções para não chegar até a doença, né? Enfim, mais invasivo, né? Do mesmo jeito eu entendo que seja o condomínio. Eu só queria que as pessoas realmente entendessem que não adianta, eu falo sempre isso, não adianta eu cuidar bem do meu apartamento se eu não ligo para a estrutura do prédio. Perfeitamente. Você vai perder o seu apartamento se tiver que ser como aconteceu no prédio aqui agora, que está interditado, você vai perder a sua unidade belíssima porque não cuidou do externo, que faz parte do todo. Exatamente. Né? Então é preciso que as pessoas realmente se abram quanto a essa questão, né? Da inspeção predial. Eu sempre bato também, Lilian, na situação de que o condomínio que puder, e eu acho que todos os condomínios podem depois se ajustar para isso, ter uma assessoria nessa área também de engenharia. Perfeito. Entendeu? Essa assessoria para ver justamente essas manutenções na área de estrutural, ou em todas as áreas que precisam, elétricas, manutenções de bombas e tudo mais, isso é muito importante. Eu até costumo dizer, Tiago, até depois você me disse se você também faz esse tipo de serviço, porque a assessoria de engenharia, hoje, os condomínios todos geralmente têm assessoria jurídica, né? E tão importante quanto é a assessoria de engenharia, porque os prédios, eles vão ficando mais velhos. Exatamente. E a gente precisa cuidar deles, né? E se você cuida mais cedo, menos gasto você vai ter, né? Então, assim, eu acho que a mente das pessoas precisam, porque todo mundo não quer prevenir, né? A maioria das pessoas por causa do financeiro, mas é uma economia que vai ser muito mais cara depois, né? E essa questão da manutenção e da assessoria, ela é tão importante, por exemplo, você chega num prédio que os pilares são todos revestidos de revestimento cerâmico, né?
os moradores que são leigos, que não entendem, para eles estão tudo bem, não estão vendo nada e tal, mas ali pode ter um vício oculto. Sim. Então o assessor, ele pode chegar com alguns equipamentos, algumas ferramentas de poder ali utilizá-las para verificar. Vamos supor, se eu escuto um som cavo, um som oco, vamos dizer assim, naqueles pilares, naquela área de revestimento, eu posso muito bem solicitar a remoção daquele trecho para verificar se aquele pilar, se aquela viga está sofrendo algum tipo de fissura, alguma coisa do tipo, que é uma questão de uma corrosão. Né? Então tudo isso ela é determinante para poder fazer essas manutenções preventivas. E tem até uma questão também, já entrando, fugindo um pouquinho dessa parte da estrutura, mas só para um alerta e uma dica para os síndicos, né? Isso eu vou falar como uma vivência minha, tá? Enquanto síndica. A gente tem uma equipe de engenharia dentro do nosso contrato, que quando o condomínio vai fazer algum tipo de serviço, essa equipe de engenharia cria o escopo para mandar igualzinho para todos os fornecedores. Então, quando vem os preços, a gente consegue realmente comparar um prestador com outro valores, porque tá do mesmo formato. Eu acho isso muito importante, porque nas cotações a gente vê assim umas disparidades. Por quê? Perfeito. Porque um colocou um material, o outro colocou outro, né? Então isso aqui foi só um adendo pra gente fazer da importância de uma assessoria de engenharia no condomínio, que também não é só essa parte estrutural, mas tem outras questões do dia a dia que pode ser colocado com a assessoria, inclusive na parte dos apartamentos que vão fazer algum tipo de reforma, que é necessário que, dependendo da reforma, ter um ART. Exatamente. Como síndico, geralmente, eu não sou engenheira, né? Eu sou leiga nessa parte. Então, quando eu peço a ART, eu mando para a assessoria de engenharia e a assessoria de engenharia diz, tá ok, tá, ou não tá, enfim, a gente pode, as pessoas não podem cobrar que o síndico tem essa formação de engenharia, né? Então, para fazer a coisa bem tranquila, bem correta, é necessário, eu bato muito firme da necessidade, da importância de se ter uma assessoria de engenharia nos condomínios, a gente começar a ter essa cultura, porque realmente é necessário. Assessoria de engenharia para os síndicos, ela é algo fundamental para que o síndico ele possa se respaldar, né, de toda a obrigação que ela tem de forma civil e criminal. Por quê? Ela, com essa assessoria de engenharia, ela vai ter um respaldo técnico por trás, uma pessoa que possa auxiliar para saber se aquelas manutenções que vão ser dadas, se aqueles materiais que vão ser utilizados, se aqueles processos construtivos que o prestador de serviço colocou para ser realizado está de forma adequada, está de forma técnica, está de forma a obedecer às normas brasileiras, né, de engenharia. Então, essa questão da parte da assessoria, ela, além de contribuir para o condomínio de forma positiva, não financeiramente, mas também contribui na forma técnica que possa fazer um serviço durar, né, e ter uma questão de um serviço melhor. E evita até coisas que a gente já viu, condomínios que realmente caíram, porque um morador fez um serviço, tirou uma parede, fez alguma coisa no apartamento e comprometeu toda a estrutura. Acho que faz há umas 2 semanas atrás, teve um caso, não sei se foi aqui em Fortaleza, acho que não foi, que a pessoa tirou alguma coisa lá de cima e comprometeu a parte de baixo, né? E aí Exatamente. teve que ser... É fundamental que o Aliás, o prédio caiu, se eu não me engano. É fundamental que o síndico ele peça essa ART, né, que é a anotação de responsabilidade técnica de todos os proprietários que forem fazer reformas e manutenções dentro das suas unidades, né? Porque às vezes o arquiteto projeta ali uma coisa que quando você vai tentar executar, ela não fica viável porque vocês teriam que mexer na estrutura do condomínio. Coisas que não é para ser utilizado, não é coisa para ser feita. Nesse caso, Thiago, uma dúvida. A pessoa, quando vai fazer alguma coisa no apartamento, ela pode tanto pegar um ART como uma RRT? Não, para essa questão estrutural, não. Tá. A ART é mais realmente ligada à parte da engenharia. A ART é parte da arquitetura. Entendi, Então, entendi. ele pode fazer a reforma, sim, desde que isso não vá mexer na parte estrutural. Se for mexer na parte estrutural, com algum tipo de peça estrutural, teria que ter um ART de um engenheiro responsável por aquilo. Tiago, e assim, o que é que eu percebo também? Tem vários síndicos, até condomínios que chegam e dizem, olha, tem uma infiltração aqui, e aí o síndico vai, pega um pedreiro e faz aquela maquiagem, Sim. e aí daqui a um tempo aquilo ali estoura. Né? Eu queria que você falasse sobre um pouco desse tipo de atitude do síndico, né? Como é que ele deve realmente proceder, né? E, assim, quais são as causas que corroboram para a recuperação estrutural? Pronto, Lina, isso é muito importante. Vamos lá. Às vezes o síndico acha que aquilo é um ponto pequenozinho e tal, né? Vê só um ferrozinho exposto e tal. Ou vou pegar ali o Severino, né? O faz tudo. Pega ali um cimento com areia, faz uma argamassazinha e vai lá. Então pega gesso. É aquele paliativo, né? Às vezes o pessoal pega um gesso, que é um material altamente ruim para a parte de armação de ferro, e vai lá e
coloca. E com pouco tempo você vê que começa a desplacar novamente. Por que isso acontece? Isso acontece justamente porque o material que está sendo utilizado é um material inadequado. Então, quando você mistura dois materiais, né, que eles não trabalham de forma correta, né, assim, de forma, vamos dizer assim, de que se ligam, né, um vai expulsar o outro. Então, a armação, né, o ferro, vamos dizer assim, quando ele sofre oxidação, ele tende a justamente fazer isso, a expulsar o concreto, depois que começa as fissuras. E você joga outro material, que é justamente tóxico para esse tipo de ferro, né, então você acaba agravando até a corrosão que tinha inicialmente. E um fato muito curioso é que às vezes chega em alguns condomínios e existem vários pontos serem recuperados no subsolo, né, por exemplo, de recuperação estrutural. E você olha para cima, a laje do subsolo, né, que é o teto do subsolo, que é o piso do pilotins, vamos dizer assim, é todo infiltrado. Então, ou seja, a pessoa às vezes quer corrigir a recuperação estrutural, mas não quer fazer a impermeabilização, que é a causa né? Que é a causa do problema. Se você não fizer a recuperação mesmo, você vai continuar gastando dinheiro o tempo inteiro. Então é melhor corrigir, gastar um pouco mais. E fazer com a correção bem feita, que vai resolver o problema realmente, né? Como vou dar aqui que aconteceu aqui na minha empresa, né? Aqui na Focus. A gente tinha uma infiltração bem grande aqui, que já tinha feito de tudo para resolver, e a gente chamou o Thiago da Inovance, foi quando resolveu o problema, graças a Deus pode chover, que não tem mais a infiltração. Né? Então, assim, a gente gastou tanto dinheiro aqui no escritório com paliativos, e por mais que tenhamos gastado um pouco mais, né, com a engenharia, mas a coisa resolveu. Ele não vai ficar recorrente como acontece, né, geralmente. E é isso que eu explico. A gente estava no condomínio, até fazendo serviço recentemente no condomínio, na Praia do Futuro, onde você tem altamente, né, maresia ali, né. Então, a corrosão é até de forma mais rápida, né, da estrutura. E aí as pessoas nos contrataram para fazer um serviço de recuperação do apartamento do último andar, da cobertura. E por cima estava infiltrando. Então, deixei bem claro, o serviço que tem que ser feito aqui são os dois serviços. É a parte da infiltração, sanar a infiltração lá de cima, com impermeabilização, e fazer a parte da recuperação. Sim. E o condomínio, no momento, não tinha dinheiro para fazer as duas coisas. Então o condomínio optou por fazer a recuperação, que realmente já estava em estado avançado de corrosão, e não fizeram, a princípio, a parte da impermeabilização. Então deixa bem claro. E né, até a gente coloca nas nossas cláusulas e no nosso termo de entrega de obra. A nossa garantia, se o serviço da impermeabilização não for feita, ela nem existe, porque você vai continuar corroborando para que aquela corrosão que existia antes possa voltar a acontecer, porque o problema não foi resolvido de certa forma. A causa que originou o problema da recuperação, ela não foi sanada. Então isso é muito importante para que os síndicos possam realmente gastar um pouco mais, mas gastar resolvendo um problema. Sim. Porque às vezes você gasta ali para resolver o problema de forma pela metade, com o problema da recuperação, mas a causa não foi resolvida. Então você vai gastar depois o dobro de novo. Olha como é fundamental essa questão da assessoria de engenharia, que também pode melhorar, mas principalmente a questão da inspeção predial. Eu queria adentrar um pouco sobre algumas dúvidas que eu vejo em relação sobre a questão da inspeção predial. E assim, Thiago, falando um pouco mais sobre a inspeção predial em si, tá? Eu já vi diversos engenheiros falando de formas diferentes. Como? Para você fazer a inspeção predial, é obrigatório entrar em todas as unidades ou não? Aí alguns engenheiros dizem que não precisa, a gente pode fazer por amostragem. Outros engenheiros dizem, não, tem que entrar obrigatoriamente. Eu, particularmente, entendo que tem que ser entrado em todos os apartamentos de forma obrigatória. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Lilian, isso é um ponto muito curioso, porque o que acontece? Como hoje em Fortaleza existem muitos condomínios, muitas pessoas acham que estão aptas, né, a fazer uma questão de laudo de inspeção predial. Sim. E acham que conseguem verificar e ter expertise em todo tipo de patologias e conseguem verificar tudo que existem dentro de todo um ramal, vamos dizer assim, todas as áreas que um condomínio requer, né? E aí hoje o que as pessoas fazem? Né? Vou pelo mais barato, vou contratar algo mais em conta e tal, e contrata um profissional que faz realmente essa questão da inspeção das áreas comuns, que a gente chama do condomínio. Só verifica ali a questão da área comum, subsolo, pilotis, casa de máquinas, caixa d'água, né, e deixa a desejar em relação às unidades. Porém, é muito bom frisar e ressaltar que as unidades possuem aspectos que são necessários que o condomínio esteja bem.
Em que sentido? A estrutura. Sim. Você não tem estrutura somente no pilotis, ou na subsolo, ou na caixa d'água. Você tem estrutura dentro de todos os apartamentos. Sim. Você tem pilar, você tem viga, você tem laje em todos os apartamentos, né? Então, é necessário que essa inspeção seja feita nas unidades para que o engenheiro, né? Hoje em dia, não é só engenheiro, várias pessoas podem fazer esse tipo de inspeção, né? Por via de regra. Deixa eu só te cortar um pouquinho, porque senão vai me fugir. Dentro do escopo, vou fazer a inspeção predial, contratei uma empresa. Essa empresa, ela tem que ter vários engenheiros, um do civil, outro do sei o que, elétrico, para poder dar o laudo final da inspeção. Sim, tem que ter. Porque o que a gente percebe em várias inspeções é que é um engenheiro só para fazer tudo. O engenheiro civil, ele não pode emitir laudo de engenheiro eletricista. Não nesse ramo do condomínio que requer uma questão de alta potência e tudo mais. Então, só o engenheiro eletricista pode laudar sobre esse tipo de coisa. Então, entendeu? no caso, a pessoa quando for pedir cotação para empresas de engenharia para fazer a inspeção predial, Sim. ela tem que pedir quais são os engenheiros que vão estar fazendo junto essa... Exatamente. O que acontece hoje é que às vezes o engenheiro civil faz um negócio sozinho para baratear, né, o tipo de inspeção, e não olha tudo que o condomínio precisa, não tem capacidade técnica de olhar a parte elétrica. Então o que o pessoal faz? Faz a coisa mais comum, né? Vamos dizer assim, é a coisa básica. Que dá verificar os quadros elétricos dos apartamentos, verificar... Aí é assim, né, Thiago? Só coloca lá e pronto. A minha responsabilidade eu já fiz. E para alguns síndicos, né, e até para... já fiz a inspeção, estou livre. E na realidade não foi feita de forma correta. Né? Isso é seríssimo. Perfeito. Porque é necessário realmente que... Eu não sei até como é que funciona para o condomínio ter realmente a certificação. Exemplo, tem condomínio que a gente pega inspeção que não tem acessibilidade. Então você tem acessibilidade, condomínios novos são obrigatórias. Antigos, nem todos precisam, mas tem que se adequar de alguma maneira. Entendi. Né? Então, a questão do AVCB, nem todo condomínio é o mesmo padrão. Condomínio mais antigo tem que se adequar de uma maneira, condomínio mais novo se adequar de outra. Então, às vezes, o condomínio vai lá, a pessoa vai fazer a inspeção predial, o profissional, ele coloca de qualquer maneira algo assim, verificar o AVCB, verificar a acessibilidade. E nem muitas vezes o pessoal liga para a acessibilidade do prédio, que é uma coisa necessária para cadeirante e tudo mais. O condomínio pode ser atuado, multado, se não tiver... Então, Thiago, assim, quais são realmente, assim, de início, sem ser, eu não colocaria ainda de início, né, o engenheiro calculista, porque nem toda vez é necessário. Quais são os engenheiros que tem que estar no escopo daquela proposta? No mínimo, um engenheiro civil e um engenheiro eletricista, no mínimo. O hidráulico não? Existe, né? Hidráulico não. Hidráulico, o engenheiro civil, ele tem capacidade de tá. Então, atuar. pelo menos um engenheiro civil e um engenheiro elétrico. Eletricista. Né? E no decorrer é que vai ver a necessidade se vai precisar de um engenheiro mecânico, por exemplo, para ver as outras coisas de bomba ou algo do tipo, entendeu? Depende da magnitude do empreendimento, sim. Mas não necessariamente nesse primeiro momento. Eu diria o engenheiro civil e o engenheiro eletricista. Aí, vamos lá. Contratei a empresa fez o laudo, me entregou. O laudo, ela não está me certificando que eu estou, né, cumprindo com tudo que, sim. Né? Então, assim, no caso é na Selma, correto? Exatamente, perfeito. Lá na Selma, a equipe vai levar o laudo para que seja certificado o condomínio. Eu queria que tu falasse um pouco desse processo, como é que funciona, porque eu vejo, o que é que eu vejo muito? Os condomínios fazem a inspeção, tá ali a inspeção, mas não tem o laudo, não tem o certificado. É comum o condomínio fazer a inspeção predial, a inspeção ser entregue e ficar ali na gaveta, guardada, né? Não se faz nada. Mas o que acontece? Mediante o laudo que é entregue do profissional da empresa para o condomínio, ele lista os itens de prioridade a serem realizados no condomínio. E geralmente os condomínios, como eles não fazem manutenção preventivas, só corretivas, quando se vai analisar os custos para essas obras serem realizadas, custo muito alto. Um custo muito elevado. E aí o condomínio não tem dinheiro para fazer tudo aquilo, né? Mesmo que seja parcelado. Então o que o condomínio faz? O condomínio faz por partes, faz faseado. Pega ali a primeira parte, que é a mais imediata, que é a mais complicada, a mais rápida, nem rápida, mas de maior risco para ser... A mais urgente a ser feita, né? Faz e vai fazendo aos poucos. E quando todo esse laudo ele é realizado, né? O responsável ele entra no sistema, justamente com os órgãos competentes, para emitir a CIP, né? Que é o certificado de inspeção predial. Né? Sim. Agora, é importante salientar que nem tudo que é apontado no laudo de inspeção é obrigatório a fazer para a emissão da CIP. Por exemplo, você tem um muro interno que a parede está descascando, a parede está feia, precisa ser repintada e tudo mais. Isso é um ponto que o condomínio precisa ser feito. Mas não necessariamente para a emissão de uma CIP. Porque é embelezamento, assim, estética, né? Uma estética. Entendeu? Então, o engenheiro aponta porque precisa ser realizado, mas não é necessário para ser emitido a CIP. E tem um período assim, por exemplo, eu acho que varia demais. O condomínio que ele é novo. Sim.
E aí ela tem, é de quanto tempo quando o condomínio é... Primeira vez 5 anos, né? O mínimo é 5 anos. Tá, aí no 6º ano ele fez, não, no 5º ano ele já tem que fazer ou no 6º? No 6º. No 6º ano ele vai fazer a inspeção predial e ali ele vai ter, o engenheiro vai dizer o que é que precisa ser feito de urgente. Exatamente. E aí é o engenheiro que vai dizer, olha, você tem tempo X. Exatamente. Ele diz a gravidade e o prazo de execução daquele serviço. Tá. Até quanto tempo aquele serviço precisa ser executado. Tá, que aí obrigatoriamente o condomínio vai ter que, claro, fazer a assembleia, mostrar, fazer uma taxa extra para que seja feito essa questão. Aí quando é feito esse mais urgente, consegue se tirar a CIP? Não, nem sempre só o grau de urgência é os fatores principais para a CIP. Então vamos separar em 3 blocos. Exemplo, você tem os mais imediatos, que são para serem feitos de forma mais rápida, vamos dizer assim, que precisam ser feitas. O terceiro bloco seria os estéticos, vamos dizer assim, que não necessariamente precisa da emissão da CIP, mas nós temos ali um bloco de atividades no meio, que ela nem é urgente e nem é de embelezamento, né? Exatamente. Ela precisa ser realizada para que a CIP seja emitida, entendeu? Então o que a CIP, a gente conseguiria tirar, emitir, a CIMA emite a CIP quando pelo menos só faltou a de embelezamento, aquela que não é... que não corre risco ou que não compromete realmente o prédio de alguma maneira, seja com bombeiro, seja estrutural, seja de desplacamento, seja de integridade física. Aí, assim, geralmente, quanto tempo que por exemplo, aqui eu tenho, no 6º ano eu vou fazer, aí depois de 5 anos faz de novo. Quanto mais tempo o prédio for ficando velho, maior a frequência de fazer. Tudo bem, aí vamos lá. Eu fiz, recebi o não recebi ainda, estou fazendo. Eu tenho 5 anos para fazer tudo, ou eu tenho que ter um período? Não, o que acontece? Geralmente a empresa te dá 1 ano para tu conseguir fazer todos os serviços e se adequar para ele conseguir emitir essa CIP. Até porque a empresa que vai prestar serviço para você de inspeção predial, ela não vai ficar amarrada contigo por tanto tempo. Então ela te dá 1 ano para tu emitir essa CIP. Geralmente é assim, comumente falando. Só que se você não conseguir fazer em 1 ano, você consegue postergar isso com os órgãos competentes, mais até 2 anos. Se não me falta a memória, são 2 anos que a gente tem para poder... Se não perde a validade daquela inspeção. Exatamente, tem que fazer uma nova inspeção predial, perfeitamente. Entendi. E assim... Por isso, Lilian, adentrando um pouco mais, é importante a manutenção preventiva, que quando você faz as coisas de forma preventiva, quando vem a inspeção, você só vai fazendo coisas ali que não são tão graves, mas que podem ser feitas de forma com curto, médio prazo, e a tua CIP, o teu condomínio, ela vai estar certificada de que as coisas estão feitas de maneira correta. Assim, Tiago, a gente tem vários assuntos ainda para serem colocados aqui, mas que eu não vou colocar aqui agora porque tem outros profissionais que eu quero também estar aqui, como a parte jurídica, para ver de quem é o custo de quê, né? É uma das questões. Então, a gente vai parar hoje por aqui, se você quiser colocar alguma questão, tá? Mas eu vou já falar para vocês que eu vou estar trazendo e aprofundando essa questão, não só dos custos, tudo que envolve a parte de manutenção da fachada, como é que funciona, como é que tem que a empresa, quais são as documentações necessárias. Então tem algumas coisas que nós vamos aprofundar. São assuntos que eu quero tratar de forma mais minuciosa, no caso da parte jurídica também, que eu acho que tem muitas dúvidas que a gente pode estar alertando aqui os nossos síndicos, os nossos condôminos, né? Então, quero te agradecer por ter vindo esclarecer. Eu acho que foi algo bem enriquecedor, deu para tirar algumas dúvidas, né? Aliás, muitas dúvidas, né? Eu queria que você fechasse o que você tem para dizer para os nossos Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, né? Falando um pouco mais sobre esse assunto importante, que é tanto sobre inspeção como da parte também estrutural, né? Em relação a isso. E a você, síndico, né? Administrador de condomínio, seja ele síndico profissional ou síndico morador, né? O que eu quero deixar como mensagem para vocês hoje é realmente essa importância de vocês poderem ter um profissional assessorando vocês nessa parte das manutenções preventivas e corretivas dos condomínios, principalmente nessa área estrutural, que é uma área que pode corroborar, uma área que pode realmente levar danos catastróficos dentro dos apartamentos, dentro do condomínio, se você não tiver uma assessoria, um profissional orientando, informando quais processos precisam ser realizados, quais materiais de boa qualidade precisam ser executados, quais as empresas precisam ser chamadas ali para concorrer, porque nem sempre as empresas têm expertise, têm know-how, né, tem conhecimento para executar aquele tipo de serviço. Sim, no outro podcast que a gente vai fazer, com a parte jurídica, uma das questões é até onde vai a responsabilidade do síndico, né, quanto a essas questões. Isso é muito importante a gente tratar, só que é algo mais profundo. Mas, Tiago, eu queria que você falasse aqui onde é que as pessoas podem te encontrar, onde é que pode encontrar a Inovance. Claro. Gente, nós temos nossas redes sociais, né, nosso Instagram, Inovance Engenharia, né, nós
trabalhamos com toda essa parte de manutenções e de reformas condominiais, atuando aí na parte de recuperação estrutural, de impermeabilização, de cobertas, de pisos, de reformas de guarita, piscina, quadras, em todas as manutenções gerais. Vocês podem nos encontrar por lá. Lá também vai ter o nosso link de acesso ao WhatsApp, que vocês podem entrar em contato diretamente com o nosso setor de orçamentos, solicitando visitas técnicas para serem avaliadas. Essas visitas não são cobradas, né? A gente não cobra para fazer essas visitas para indicar um orçamento, ou então até mesmo poder ajudá-los, né, nos processos que tem que ser feitos dentro de um condomínio, o passo a passo com vocês. E só para a gente fechar aqui, eu queria dizer assim, em alguns condomínios a gente contrata a Inovance e a gente tem tido muito sucesso, graças a Deus nós entregamos de olhos fechados. Então, Thiago, mais uma vez, muito obrigada por sua presença. E a você, meu muito obrigada, e eu espero vocês no próximo podcast. Até lá!